No meu último vídeo eu mostrei alguns cortes feitos com essa espada, uma espada da dinastia Han, e nesse vídeo eu vou falar sobre a história dela. Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais, e antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu estou fazendo uma enquete que eu gostaria que vocês respondessem, é uma curiosidade que eu tenho. E para responder essa enquete é super fácil, você não precisa sair dessa página, não precisa pausar o vídeo. Enquanto eu estou explicando aqui, dá tempo de você pensar na resposta, responder, pensar de novo, mudar a resposta, enfim. Com 2 cliques você responde essa enquete. Então vai passar aqui em cima a pergunta, que é qual das seguintes armas você mais gostaria de aprender. Você clica lá e vai aparecer em algum lugar aqui as 5 alternativas, que são espada reta, lança, sabre ou espada curva, bastão e alabarda, que para quem não está familiarizado é a categoria em que se encaixa Quantal, Pudal, Naginata, enfim. Então, você vai lá, clica na opção que você escolher e pronto, está respondido. Provavelmente você já deve até ter terminado de responder, então eu já posso começar o assunto desse vídeo. Bom, então essa espada, é interessante falar dela não só para apresentar a arma, mas também principalmente porque ela tem uma grande importância, um valor histórico muito grande. E para entender isso é importante a gente recuar um pouquinho no tempo para a pré-história. A gente vai falar um pouquinho da última fase da pré-história, que foi a Idade dos Metais. Então, a Idade dos Metais é o período em que a humanidade descobriu as técnicas de metalurgia. Então, por volta de 6.000, 6.500 anos atrás, o ser humano começa a usar principalmente o cobre, assim como outros metais também, mas então começa a Idade do Cobre, que é a primeira fase da Idade dos Metais, caracterizada pelas ferramentas, pelos enfeites feitos de cobre. Também era utilizado estanho, enfim, vários metais eram utilizados. E a partir do momento que se descobriu como fazer uma liga de cobre e de estanho, isso por volta de 4.000 anos atrás, surge o bronze, que é a liga desses dois metais. Então, por volta de 4.000 anos atrás, começa a Idade do Bronze. Então, ferramentas, objetos de decoração e armas eram feitas de bronze. E aí, passados mais uns 2.500 anos, não, os historiadores aí, por favor, me corrijam caso eu esteja errado, mas eu achei informações diferentes, mas por volta de 3.500 anos atrás, isso daria 500 anos depois de iniciada a Idade do Bronze, eu já achei outras datas também, como 1.500 anos depois, o que daria 500 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, mas vamos colocar aí por volta de 1.500, 1.200 antes de Cristo foi quando se descobriu as técnicas de trabalho com o ferro, de metalurgia do ferro. É importante falar aqui que a Idade dos Metais, ela começou ali no Oriente Médio, na Europa, Mesopotâmia, aquela região. A América não teve uma Idade dos Metais, e no extremo leste, né, na China, na Índia, por ali a Idade dos Metais começou mais tarde, e direto na Idade do Bronze. Então, na China não se teve uma Idade do Cobre, porque foi um período muito curto, então não se considera. Então, os chineses entraram na Idade dos Metais direto na Idade do Bronze. Então, eu acredito que por terem entrado mais tarde na Idade dos Metais, os chineses eles acabaram se desenvolvendo mais rápido, porque foi num espaço de tempo mais curto. Eles também entraram atrasados na Idade do Bronze. E na Idade do Ferro foi a mesma coisa. Os chineses demoraram para entrar na Idade do Ferro porque os artesãos eram muito bons no trabalho com o bronze. Então demorou até que eles se interessassem realmente por dominar o uso do ferro, embora eles já usassem o ferro um pouco desde a Idade do Bronze. Por exemplo, existem espadas da dinastia Zhou, que durou de 1.400
1046, 1056, acho que 1046 a.C. até 771, 770 a.C., já se tinha espadas, algumas espadas feitas de bronze e ferro. Mas o ferro era muito pouco usado, e mesmo quando os chineses entraram na Idade do Ferro, as armas eram predominantemente de bronze. Isso até a dinastia Han, que durou de 256 a.C. a 220 depois. Então ali na dinastia Han, as espadas de bronze, as armas de bronze, elas coexistiam com as armas de ferro, mas eram maioria, porque era muito difícil trabalhar o ferro, não era possível produzir em grande escala como era possível fazer com o bronze. E foi na dinastia Han que isso mudou, porque ali, quando se descobriram técnicas melhores, na dinastia Han surgiram tecnologias mais avançadas, a produção do ferro virou monopólio do imperador e os chineses foram capazes de produzir o ferro, o aço em larga escala. Então foi na dinastia Han que as armas de bronze foram completamente substituídas pelas armas de aço, assim como as armaduras de couro foram substituídas pelas armaduras de aço também. E essa aqui era a espada daquele período. Então todas as espadas que vieram depois daquela região, as espadas coreanas, japonesas, dos manchus, com certeza também, porque eles são originários da região ali onde é a Coreia, provavelmente os mongóis também, todas as espadas desses povos e as outras armas feitas de aço tiveram a sua origem nessa espada, nas armas chinesas feitas de aço. Porém, o método de fabricação dessa espada já se perdeu há muito tempo e conforme a tecnologia ia se espalhando para outros lugares, novos conhecimentos iam sendo desenvolvidos naqueles lugares, então a maneira de fazer mudava. Então as espadas desse período, ou melhor, a técnica desse período já se perdeu, então hoje em dia as espadas, esse tipo de espada já não é mais feito com a técnica original. Mas então, vamos agora falar das características dessa espada, né? O que foi uma coisa muito marcante é que as espadas de bronze elas eram curtas, porque o bronze não é tão resistente quanto o aço. Então, as espadas posteriores, esse tipo de espada aqui, pôde aumentar bastante de tamanho por conta da resistência e da leveza do aço. Então, isso permitia que as espadas fossem maiores sem se danificar, o que não era possível com as espadas de bronze. Então essa espada aqui tem por volta de 1 metro, ela tem 99 centímetros, né, mas as espadas tinham em torno de 1 metro. Ela possui uma empunhadura para 2 mãos, embora existam também as espadas de empunhadura para 1 mão também. Ela é decorada, eu não sei se dá para vocês verem no vídeo, mas qualquer coisa é só dar uma olhada no meu artigo, que tem foto de todas as partes da espada. Mas então ela é decorada aqui com um encordoamento que deixa a pegada mais confortável e impede que a espada gire na mão, já que a empunhadura ela é em formato cilíndrico. Então, sem o encordoamento, provavelmente com o suor das mãos, a espada poderia girar na mão e aí isso faz com que você acaba perdendo o ângulo exato para você fazer um corte eficaz. Bom, e a guarda dessa espada, ela é triangular, em formato de V, curvo, então tem uma curvatura aqui, de forma que quando a espada do adversário bate aqui, ela é desviada para fora por conta da angulação e da curvatura. Essa espada ela também tem o meu nome aqui na lâmina, mas as espadas daquele período ainda não tinham o meu nome. Ela tem 2 sulcos nas laterais que diminuem o peso da lâmina e deixam uma saliência entre eles que dá mais resistência nas laterais da espada. Então essa espada ela tem resistência nas 4 direções. Esses sulcos eles vão até a ponta, eles
terminam por aqui, tem algumas espadas que vão até mais até o finalzinho da ponta mesmo. E isso faz com que a ponta seja muito forte, tão forte quanto, ou quase tão forte quanto a ponta de uma lança. Então essa espada tinha um poder de estocada muito grande. Mas não só por causa da ponta, porque também existe essa estrutura, essa peça aqui na ponta da empunhadura redonda, que ela cabe muito bem, ela encaixa muito bem na palma da mão, de forma que você pode encaixar a sua mão de trás, atrás da espada, e empurrar para dar mais força para a estocada. Então isso dava a ponta, as duas pontas da espada, né, a ponta propriamente dita, e essa peça no cabo, dão um poder de estocada muito grande para essa espada, de forma que, pelo que eu encontrei, ela podia penetrar qualquer armadura. Não lembro se eu já falei isso nesse vídeo, acho que já, né? Que as armaduras de couro na dinastia Han foram substituídas pelas armaduras de aço, né? Acho que eu falei. Bom, então, os detalhes, a guarda, essa peça aqui, os detalhes da bainha, eles são feitos em bronze, tem um encordoamento aqui na bainha também. Então, é isso, é uma espada reta de fio duplo. E, enfim, acho que essas são todas as características da espada que eu posso falar agora. Então essa é a importância histórica dessa espada. Ela representou um marco na história das artes marciais orientais pelas mudanças que ela trouxe. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você tiver perguntas, deixa nos comentários. Se você quiser ajudar ainda mais na divulgação e você souber falar outro idioma, tem um link na descrição desse vídeo onde você pode acrescentar legendas. E se inscreva no meu canal clicando em algum lugar aqui na tela, ou aqui embaixo, ou lá em cima. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.